E aí, pessoal do terceiro ano? Bom, como vocês sabem, eu falei nos dias que a gente se encontrou em sala de aula, esse ano, por se tratar o último ano de vocês na escola, no ensino médio, né? A gente vai ver vai fazer um recapitulamento da história da arte, dos principais movimentos e principais períodos, tá? Por quê? Porque geralmente no Enem cai alguma coisa sobre arte, mesmo que seja só arte moderna e contemporânea, mas cai. Então o terceiro ano serve para a gente fazer um apanhado de tudo que a gente não vi, que a gente viu ou não viu nesses anos, né, de educação artística. Então por isso que os conteúdos são bem rápidos e bem objetivos. A gente não fica muito tempo num conteúdo só, porque a gente vai abordar desde a arte rupestre, que vai desde 30 mil anos antes de Cristo até a arte atual, que é a arte contemporânea, tá? Então nesse vídeo a gente vai contemplar a arte rupestre e depois já vamos cair na arte egípcia antiga. Então assim, a arte rupestre é a arte dos homens da caverna. É isso que vocês precisam saber. Que é essas imagens aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Geralmente animais representados, né? Figuras humanas também às vezes aparecem, e geralmente essas pinturas eram feitas nas paredes e nas pedras e nas rochas das cavernas. Por isso que a arte rupestre é aquela arte dos homens das cavernas. Sabendo disso, sabemos de tudo já, porque basta lembrar que tipo, faz milhares de anos, isso vai começar. Os registros mais antigos que se tem de arte rupestre é 40 mil anos antes de Cristo. Então dá para ter uma ideia que faz tempo pra caramba. E aí geralmente as pinturas davam conta disso, animais, conflitos, seres humanos. E por que geralmente eram usadas poucas cores? Porque assim, ó, há milhares de anos atrás não tinha como fazer uma cor, né? Então o que os caras faziam? Eles pegavam o que desse para riscar na superfície e se saísse alguma cor, algum traço, era aquilo ali mesmo. Então usavam carvão, sangue de animais, barro, frutos, sementes, por isso que geralmente eram limitadas essas cores a vermelho, marrons, pretos e às vezes tinham uns detalhes em branco. Beleza? Tá, sabendo disso, vai passar milhares de anos e o que a gente vai ter depois de importante, assim, na história da arte, né, é a arte do Egito Antigo, que aí já vai ser mais recente, vai ser mais ou menos uns 3 mil anos antes de Cristo. Bom, como o nome já diz, a arte egípcia vai acontecer no Egito Antigo, né? E essa arte, tanto na pintura quanto na escultura e desenho, era extremamente ligada à religiosidade deles, tá? Então, assim, os egípcios tinham várias crenças e tinham crenças em vários deuses. Isso configura uma crença politeísta, eles tinham vários deuses que eles acreditavam. E a arte estava diretamente associada à religião. Então, assim, ó, sei lá, mais da metade das pinturas e esculturas egípcias tem a ver com algum deus que eles cultuavam. E aí a viagem da múmia que vocês estão ligados, né? É que assim, quando morria um faraó, que era um cara muito importante assim na comunidade egípcia, eles transformavam o cara numa múmia, porque eles acreditavam assim, ó, se o corpo for preservado, a alma também vai ser preservada. Então eles tinham essa viagem, então por isso que várias pinturas vai aparecer as múmias, tipo essa pintura aqui, o cara sendo mumificado ali, né? Por um deus egípcio, que é aquele com corpo de ser humano e cabeça de cachorro, de raposa, dessa família aí, né? Então assim, ó, na pintura, o faraó contratava artistas para desenhar nas paredes a representação detalhada da sua vida. Então assim, o faraó era o cara mais top da sociedade egípcia. Ele mandava, desmandava, ele tinha os escravos e tudo mais. E aí geralmente essas pinturas iam representar deuses, né, mitologia egípcia, podemos dizer assim, e ou a vida do faraó. Outra coisa bem importante, a dimensão desses personagens aqui, ó. Se vocês forem ver aqui, tem uma pessoa que é maior que a outra e tem uma outra maior que a outra. E aparentemente eles são figuras femininas, né? Isso é interessante. O que acontece? Quando vocês verem algumas pinturas egípcias, uma pessoa maior que a outra, não é profundidade, não é perspectiva, os caras não manjavam disso. É que assim, ó, o ser que é maior, ele é mais importante. Ele tem mais importância nessa sociedade egípcia. Então, assim, sempre quando tiver uma pintura que tem um cara pequenininho, o maior é mais importante. Então, por isso ele é representado maior. Aqui mais uma pintura que também revela esse padrão de desenho, ó. Geralmente não, sempre essas pinturas vão ser representadas da mesma forma. Rosto de perfil, mãos de lado e o tronco de frente. É uma coisa bem estranha, mas a gente chama isso de lei da frontalidade.
É uma regra que eles aplicavam nos desenhos e era sempre assim esse desenho, era passado, né, geração para geração e todos os artistas egípcios desenhavam dessa maneira. E aí ao fundo tem alguns símbolos, né, uma coisa bem da cultura egípcia antiga. E também o lance das cores, ó, não tem muita cor. Por quê? Claro, comparado à arte rupestre que tem uma gama de cores muito maior, mas ainda assim eles não tinham descoberto e não conseguiam fazer várias cores. Então, por exemplo, não tem muito rosa nessas pinturas. Eu acho que nem tem pintura em rosa na arte egípcia, mas já temos azul, temos o verde em algumas pinturas, temos o amarelo que não tinha lá na arte rupestre, né? Sim, passaram milhares de anos, cara, conseguiram ter uma tecnologia para fazer essas cores, né? E lembrando, quando eu falo fazer essas cores, é pegar de fruto, é pegar de alguma coisa natural, um pó, uma semente, e aí sim fazer essas cores. Aqui mais um deus egípcio, né? Rainha guiada por Horus. Horus, esse carinha aí com corpo de pessoa e cabeça de animal. Aqui mais algumas pinturas, tudo mesmo padrão, ó, gurizada. Mesmo padrão, não foge muito, tom de pele, fundo geralmente é parecido, símbolos. Vamos falar um pouco da escultura. A escultura é a estátua, né? É o tridimensional. As estátuas também tinham essa regra de não ter movimento. Tá, claro, obviamente, uma estátua ela é estática, ela não tem movimento. Mas quero dizer assim, ó, olha esses carinha aqui, ó. Olha esses personagens, eles estão estáticos, eles não têm expressão facial, eles estão de frente, eles estão com a mão fechada e o cara tem um pé para frente e aparentemente as figuras femininas têm os pés juntos. Então assim, ó, não tem um deles apontando ou fazendo um gesto, não, é estático, não tem movimento nenhum as esculturas, é um padrão, ó. Ó que lindo essas esculturas egípcias, também estáticas, simétricas, né? E essa aqui é a escultura de Gizé, né? E aí que tem muita representatividade, né? Por exemplo, aqui, ó, o corpo de leão vai representar a força e a cabeça humana vai representar a sabedoria. Então, essas esfinges e essas pinturas geralmente carregavam um significado muito importante para os egípcios, tá? Aqui é a esfinge de Gizé, ou de Gizé, como queiram chamar, lá nos arredores de Cairo, junto com as pirâmides, né? E assim, essa é uma foto atual, olha o tamanho desse troço, ali o pessoal olhando, ó, tirando foto, visitando, e olha o tamanho disso aqui, né? Os caras construíram isso aí. Claro, a escultura já tá meio deteriorada, ali o nariz já tá quebrado, a pata aqui tá meio desengonçada. E por quê? Duas teorias, né? Isso tem milhares de anos, então com o tempo foi se extraviando, foi se estragando, né, conforme o passar do tempo, a erosão, chuva, sol, enfim, e também por causa de muitas batalhas que tinham na época, né? Os caras queriam invadir território dos outros, então o que eles iam agredir? Iam agredir as obras de arte. Então, a gente vai ver depois, na cultura grega, a maioria das esculturas não tem braço, não tem perna, não tem nariz, porque quebra, é natural, quebra com o tempo, ou são por causa dessas batalhas. E as pirâmides ainda existem, que às vezes a gente tem essa ideia, né? Tipo, a pirâmide existe? Será que o Egito todo é só pirâmide? Não tem casa, não tem prédio, não tem carro? Não. Aí a gente faz o seguinte, ó. Eu peguei e salvei essa parte aqui do Google Maps, uma visão de cima, né? E o que acontece? Aqui à nossa direita a gente tem a cidade, ó. Ruas, casas, não tem muito prédio, né? Mas tem casa, tem tudo mais organizado. E à nossa esquerda, isso aqui é os arredores do Cairo, tá? Aí sim vai ter a esfinge de Gizé, vai ter as pirâmides. Então, assim, tanto na Grécia Antiga, que a gente vai ver depois, quanto no Egito Antigo, ainda tem preservado esses patrimônios históricos e sim, são afastados da grande cidade, porque, tipo, é um troço histórico, não tem como construir na volta um prédio ou colocar asfalto. Então, assim, tem como visitar, né? Tem fotos no Google Maps e no Google Street View da galera visitando e tal, entram de carro lá, estacionam, vão visitar, mas o máximo possível de preservação ainda rola. Aqui uma foto do Google Street View, ó, tem ali carros estacionados, mas é assim, ó, é um lugar que não tem prédio, não vai ter casa, tem a pirâmide, e é isso. Lá ao fundo eu consigo ver uma cidade, as casas, mas nesse espaço é só as pirâmides e só as esfinges que tem. Beleza, gurizada? Aí, ó, tem outra imagem da galera visitando a esfinge de Gizé ali, as pirâmides lá no fundo, tentando preservar ao máximo a originalidade dessas obras, né? Mas ao redor, sim, tem a cidade, porque os caras não vão viver isolado, né? E é isto. Então, assim, ó, sabemos o básico e o que importa de arte rupestre. Passaram-se milhares de anos arte egípcia e basta a gente lembrar assim, ó, arte egípcia.
tem a ver com a religião deles, né? São politeístas, vários deuses. Geralmente as pinturas e as esculturas têm esse padrão de não ter movimento, de ser estática, e essa representação dessa hierarquia que o faraó ele era representado de forma mais imponente e maior. Sabendo disso é o básico e a gente pode começar a fazer os trabalhos. Beleza? Valeu!